Olá você, como é que tá o tempo aí? Tá quente? Aqui tá fresquinho, tá bem fresquinho o tempo. Bom, o assunto hoje não é sobre o tempo não, pessoal. O assunto hoje é sobre uma pauta que nós já estamos abordando há algum tempo e não tem jeito de mudar de assunto, porque é o assunto do momento, é o assunto que envolve questões sociais, questões políticas, que envolve gente, que envolve países, que envolve mundo. É sobre isso que nós vamos falar. Bom, nesse momento, eu vou começar falando do Brasil. Tem um pessoal aí, eu falo pessoal, que está viajando o mundo todo, se hospedando nos hotéis mais caros, nas suítes mais caras do mundo, comendo as comidas mais caras, frequentando as lojas mais caras, tudo de mais caro estão comprando nesse momento. Um pessoal. O detalhe é que estão fazendo isso com o dinheiro público, com o dinheiro dos impostos dos brasileiros, o dinheiro suado do povo brasileiro. E você que está antenado com toda essa situação, eu acho que você sabe muito bem do que é que eu estou falando. Você sabe muito bem que pessoal é esse que eu estou dizendo, que está esbanjando dinheiro público, queimando o dinheiro dos brasileiros, literalmente. Você sabe do que é que eu estou falando. Isso está causando uma revolta muito grande na população. A população que está acordada, que está acesa. Na população que está antenada com o que está acontecendo e sabe que não é brincadeira, não é fácil ter que aturar uma situação dessas. E isso está causando, digamos que incentivando que mais e mais brasileiros deixem o Brasil, deixem o país. Porque não dá para, sabe, tem que ter paciência demais para aceitar uma situação dessa natureza, pacificamente, sem fazer nada. E quando se percebe que não pode se fazer realmente nada, o que resta é um sentimento de revolta e querer deixar tudo para trás e ir embora. Ir embora para onde? Pois é, ir embora para onde? Simultaneamente, tem um outro país do outro lado do Oceano Atlântico, no Atlântico Norte, tem um país que está com as portas abertas para os brasileiros. Está com as portas escancaradas. Aliás, não é só para brasileiro, não. É para gente do mundo todo. Tem um país que está com as portas escancaradas para gente de todas as nacionalidades. E você sabe muito bem do que é que eu estou falando também. Esse país tem a mesma língua, fala a mesma língua do Brasil. Acabou, né? Eu estou falando de Portugal. E as pessoas que acompanham esse canal, que não gostam dessa coisa de tomar ciência de que brasileiros e mais brasileiros estão chegando em Portugal, elas precisam entender uma coisa. Essa tal, entre aspas, invasão de brasileiros está acontecendo porque o governo português quer. Aliás, eu vou um pouco além. Isso está acontecendo porque a comunidade europeia quer. Vamos parar por aí. Tem gente ainda acima disso que está promovendo essa imigração em massa. Mas, vamos colocar aqui a comunidade europeia. Porque isso está acontecendo não é só em Portugal, não. Isso está acontecendo no mundo todo. No mundo todo está acontecendo esse flagrante processo migratório gigantesco, né? No mundo todo está acontecendo isso. E nós sabemos hoje que a Europa está literalmente tomada por pessoas de múltiplas nacionalidades e já criando certos problemas. Nós tomamos ciência que a Dinamarca agora colocou as forças militares nas ruas
por conta de situações que estão ocorrendo em cima dessa questão migratória. Também hoje tomei ciência que o Reino Unido já começa a tomar medidas de contenção desse processo migratório desenfreado. A Alemanha está passando por problemas, mas a Alemanha também está com as portas escancaradas, né? O governo alemão também abriu todas as portas para que venham pessoas do mundo inteiro, sem falar que o Papa o Papa disse que a Europa tem sim que receber os imigrantes, tem que abrir as portas, tem que... Bom, o negócio é o seguinte: a cada dia que passa, isso vai se intensificando, isso vai aumentando. Essa coisa do processo migratório não para, isso aí está crescendo de maneira assim espetacular, vamos colocar essa palavra, né? E aqueles que dizem que os brasileiros estão invadindo tudo, eu só queria dizer para você uma coisa: brasileiros de bem, pessoas honestas, honradas, trabalhadoras, estão buscando uma situação, digamos que, uma alternativa para fugirem de uma crise onde eles se encontram inseridos. Estão fugindo dessa crise. E se eles encontram em Portugal essa saída, lógico que eles não vão deixar passar. Se o governo português está com as portas, abriu as portas, escancarou as portas para os brasileiros, é lógico que eles vão se aproveitar dessa situação. Olha, eu tomei ciência agora há pouco. Mais uma notícia inerente a esse assunto de imigração, para você perceber que o que está acontecendo porque o governo português quer. E a notícia é: vistos vão ser renovados automaticamente para imigrantes sem registro criminal. Olha só, os vistos vão ser renovados automaticamente, estão desburocratizando para imigrantes sem registro criminal. Aí eu pergunto para você, meu amigo português que acompanha esse canal, se é que você diz que existe alguma culpa nessa situação, se é que há algum culpado nisso tudo aí, a culpa do imigrante ou a culpa é do próprio governo português, que vem facilitando em muito essa situação? A culpa é de quem? Se o próprio noticiário dá conta de que as coisas estão facilitadas, mais uma facilidade. Eu vou ler para você essa matéria, é curta. Os pedidos de prorrogação de visto de permanência ou de residência de imigrantes em Portugal passam a ser automaticamente aprovado para pessoas que não tenham registro criminal ou fatores de ponderação. A notícia é avançada pelo jornal. Continua: a alteração está plasmada no decreto regulamentar que estabelece o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, tendo sido aprovado na quinta-feira em Conselho de Ministros. O diploma está na sua fase final e carece apenas da promulgação do presidente da República para depois ser publicado. Você tem dúvidas de que isso vai acontecer, que vai ser promulgado essa facilidade a mais para imigrantes em Portugal? Não, está tudo certo. Ou seja, você, meu amigo português, que reclama da presença de brasileiros em Portugal, reclame com os titulares do governo. Não reclame, não transfira qualquer tipo de culpabilidade, se é que imigrar é um ato de culpa. Não transfira isso para o imigrante. Se há alguma culpa nisso aí, a culpa é do próprio governo português. E você, brasileiro, que está pensando em migrar e pensa em alguma dificuldade a nível de documento, coisa parecida, fica despreocupado. Sabe por quê, meu irmão? As portas estão abertas para você. O governo português quer você aqui em Portugal.
O governo português quer você, brasileiro, aqui. As coisas estão muito fáceis. Nunca estiveram tão fáceis. Porque antes, para você emigrar para Portugal, tinha uma série de preocupações. As pessoas tinham preocupação com relação a como convencer o agente lá no aeroporto do motivo, a motivação para entrar no país. Tinha uma série de coisas que criavam uma série de dificuldades, né? E se você não comprovasse que realmente estava vindo a passeio e comprovar que voltaria logo, você não entrava. Era difícil. As pessoas voltavam chorando, porque não era fácil entrar. Agora não. Pode vir. As portas estão escancaradas. O governo português escancarou. Agora acabou, agora sim. Não tem mais burocracia nenhuma. Se você tiver um visto, esse visto vai ser renovado automaticamente. Você pode ficar no país o tempo que você quiser. Tá assim. Se tá mal para os portugueses que não gostam disso, a reclamação tem que ser feita não aos brasileiros, mas ao governo português. E você, brasileiro, quando pousar e sair do aeroporto, não se surpreenda se o taxista for um brasileiro. Não se surpreenda se o motorista do ônibus, do autocarro, for um brasileiro. Quando você der o primeiro passeio, quando você for ao shopping, não se surpreenda se as atendentes nos shoppings, nas lojas, forem brasileiras. Não se surpreenda quando você for ao supermercado se as caixas forem brasileiras. E não se surpreenda se ao transitar pelas ruas, pelos ambientes sociais, você encontre com brasileiros à vontade, porque é isso que está acontecendo. De acordo com dados oficiais, hoje Portugal abriga cerca de 400 mil brasileiros. Eu vou dizer para você com toda sinceridade, é opinião minha. Na minha opinião, brasileiros já somam em torno de 1 milhão. Isso é opinião minha. Na minha opinião, já tem para cada 10 pessoas, um é brasileiro. Porque não é possível, é brasileiro demais. A sensação que eu tenho, percepção que eu tenho, e outros brasileiros também, é que nós estamos andando por ruas de um estado brasileiro. Essa é a percepção. Nós estamos transitando por ruas de um estado brasileiro em território europeu. Eu sei que para portugueses com sentimento nacionalista aflorado, é horrível ouvir isso. Mas eu não tenho outra coisa para dizer, porque é brasileiro demais. E detalhe, com essa facilidade toda, a tendência é só aumentar. O que acontece? A coisa endurece para um lado e a coisa se flexibiliza para o outro. Brasileiros fogem de uma crise e encontram em Portugal um país com as portas arreganhadas para receberem todos os imigrantes. Vou reforçar mais uma vez, não é uma particularidade de Portugal, está acontecendo na Europa inteira. Hoje, se você quiser emigrar para qualquer país da Europa, as portas estão abertas, não é só Portugal. Mas como nós tratamos aqui de assuntos relacionados, pertinentes a Portugal e Brasil, eu vou falar aqui de Portugal. Portanto, eu transmito para você, brasileiro, um item a mais para você riscar da preocupação. Se você teve o cuidado de tirar o visto, não se preocupe, o seu visto vai ser renovado automaticamente. Você pode ficar nesse país o tempo que você quiser. Tá desse jeito. A situação é essa. Facilidade total. Se você está preparando, fique à vontade. Se você está pensando em vir para cá, a única coisa nesse momento que causa um aspecto, digamos que negativo para quem é da parte do sudeste para cima do Brasil, é isso aqui, ó. Bastante pano, porque a temperatura já começa a cair e o inverno ainda nem começou, mas já está bem frio mesmo.
e haja pano para dar conta disso aí. Olha, eu peço a você que dê um like nesse vídeo se gostou do nosso conteúdo, que você compartilhe com os amigos. Não se esqueça, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, dá uma força para o nosso canal, um canal novo, está começando agora, tem pouquíssimo tempo, e a gente procura trazer conteúdos desse quilate, né? Abordando esse tipo de tema. O meu nome é Lael Santos, eu falo aqui de Leiria, Portugal. Espero você no próximo vídeo. Um abraço grande e até a próxima.